todos, sejam muito bem-vindos a mais uma etapa dessas muitas etapas que eu chamo de vídeos, de entrevistas, sempre com pessoas interessantes, pessoas que têm algo a nos acrescentar. O público do canal está muito bem servido, no meu entender, e acredito que, no que depender de mim, continuará assim. Temos aqui conosco Lívia Miranda. Hoje, ela é uma pessoa que tem algumas reflexões, tem algumas coisas importantes para nos trazer. Se trata de uma mestranda em Educação da UF, professora da Rede de Ensino de Petrópolis, é alguém ligada a diversos movimentos sociais e coletivos, especialmente LGBTI+. As siglas mudam, me perdoem, ela pode me corrigir, eu não tenho problema com correções. Está perfeito, está perfeito. Certo. E também ela é pré-candidata a prefeita de Petrópolis desde 2019. Vamos ouvi-la um pouco hoje sobre um tema que a todos nós é bastante pertinente, que é a questão da pandemia e seus reflexos na educação básica. Lembrando que ela faz parte também de um grupo de trabalho que está analisando esse pós-pandemia no que diz respeito à educação municipal em Petrópolis. Vou chamá-la assim, professor, porque é a nossa identidade principal, né? Professora Lívia, em nome do público do canal, seja bem-vinda. Passo para as suas considerações iniciais. Obrigada, professor. Agradeço o convite, né, por estar aqui, a gente poder conversar. Eu penso que, nesse momento, as redes digitais, né, elas são fundamentais para a gente se aproximar das pessoas, né, e para a gente dialogar com conteúdo. Eu acho fundamental pessoas que têm formação poder levar os conteúdos de sua formação, tornar isso público e de fato, dialogar com as pessoas, né? Estar aberta a esse diálogo. Isso é o que nos move, né? Inclusive como professores e professoras. Essa possibilidade da gente estar conversando é o que tem de essencial na nossa formação também, na nossa atuação. Então, eu agradeço muito por estar aqui e a gente falar sobre a pandemia é o assunto que está em todos os canais de TV, em todos os espaços, ganhando, né, o grande espaço da mídia. Por um lado, felizmente, por outro, infelizmente, porque sinal que quanto mais a gente fala, é porque a situação se agrava, né? Então, muitas vidas sendo perdidas, e eu tento sempre falar, professor, não em números, né? Sim. Não em números, não são 50 mil pessoas, são 50 mil vidas. Sim, sem são dúvida. famílias que são desmontadas, né? Amigos que a gente perde, sim. Alunos e alunas afetadas aí por essa pandemia. Eu, particularmente, perdi 6 até agora. Pois é, então é uma realidade muito próxima a nós, né? E que a gente se sensibilizar com isso demonstra, inclusive, a nossa humanidade, né? A vida é muito frágil, então por isso a gente precisa tratar da vida como nossa maior prioridade e o nosso maior bem. Se a gente perder a vida, a gente, né, não tem mais os elos que a gente tem aqui. Enfim, os nossos familiares e amigos, as nossas relações são possíveis de serem perdidas com muita facilidade. Então, a gente precisa cuidar disso muito bem. E a gente percebe isso, professor, com a falta de consideração em relação às vidas, colocando, quando os nossos governantes e pessoas que estão aí comandando o país, o Estado e as cidades, colocando a economia na frente das vidas. Isso é vergonhoso, isso é preocupante, para tratar aqui com palavras amenas, né? Em consideração às pessoas que estão aqui nos acompanhando, mas isso nos aflige de uma maneira muito especial, porque quando a gente perde um amigo, uma amiga, uma pessoa próxima, isso realmente precisa nos tocar, né? Sim. E então, dentro disso que você coloca, Lívia, eu tenho para tratar desse assunto, que ele é complexo, né? Ele não pode ser abordado só sob um ângulo. Aqui no canal mesmo, tive a oportunidade de convidar pessoas não só de diferentes aspectos ideológicos, mas de diferentes áreas de conhecimento para
tecer suas considerações, tá? Desde pessoas ligadas à área jurídica, convidei em um dado momento o GT Educação Superior da Câmara dos Deputados, né, para falar desse impacto, dessa volta. E aí, como eu convido você também a realizar esse exercício de reflexão, como alguém que está atuando na educação básica, alguém que está atuando junto aos movimentos sociais, para que você fizesse uma consideração hoje sobre a conjuntura política e social nacional e também em nível local, porque você tem uma atuação direta no município. Então, eu queria que você fizesse essa consideração mais ampla sobre conjuntura, como é que você está vendo isso? A análise de conjuntura, ela, o que num passado um pouquinho mais distante, ela podia ser feito mensal, semanal, hoje em dia ela tem que ser feita muitas vezes diariamente, né? Verdade. Durante o dia a gente tem que rever essa análise, essa conjuntura, porque muda de uma maneira muito rápida. E eu penso, professor, e demais, né, pessoas que estão aqui nos assistindo, que é importantíssimo a gente fazer essa reflexão sobre a nossa vida e sobre o que nos afeta cotidianamente, porque a política, que muitas vezes é demonizada e afastada do nosso cotidiano, ela nos afeta diretamente. Então, quando as pessoas dizem o seguinte, que não querem participar politicamente, olha, eu não quero, não discuto política, não quero saber de política, ela precisa saber que a política afeta a sua vida, o seu emprego, a sua condição de mobilidade na cidade, se vai ter ou não atendimento no posto de saúde próximo da sua casa, se vai ter ou não ônibus na sua rua, se a escola vai funcionar ou não. Então, antes de entrar nessa análise da conjuntura, professor, eu acho que é importante a gente resgatar. E eu não digo nem resgatar, eu preciso até me corrigir, porque isso sempre foi afastado de nós, né? Sim. Então, hoje, quem participa e quem tem essa leitura política é porque teve uma grande vontade de procurar saber, porque isso sempre foi negado a nós, essa leitura e participação política, eu penso que sempre foi negado a nós, Sim. as pessoas comuns, as pessoas do povo, né? Uhum. E, assim, para fazer uma análise nacional, eu resgato a minha fala anterior, no sentido de que a vida ela precisa ser a nossa maior prioridade. E o que a gente vê sendo negado constantemente desde o começo da pandemia, um presidente, uma gestão nacional que nega os atendimentos de saúde pública, que nega o socorro às pessoas, e só no parênteses, do governo do estado, Sim. que ainda teve a ousadia de roubar, né, na construção dos hospitais de campanha, e que agora está sofrendo a sanção, certamente sofrerá um processo de impeachment, o governo do estado, Sim. mas num âmbito nacional, a gente vê um governo que não dá respaldo aos estados e aos municípios, nega os repasses financeiros para as cidades e para os municípios, e, inclusive, se coloca contrário aos estados que, de alguma maneira, tentam preservar a vida da sua população, como o estado do Maranhão, né, que teve que fazer uma operação hercúlea para conseguir respiradores e equipamentos, e agora está sofrendo lá a sanção do governo federal, mas também já está conseguindo se respaldar juridicamente. Sim. O fato é que os municípios estão abandonados pelo governo federal. A gente vê a população que deveria ter acesso à renda emergencial, né? Renda básica emergencial, auxílio emergencial, sendo precarizado, as pessoas sendo humilhadas, tendo que ficar em filas. Então, o governo federal, ao invés de colocar o acesso ao auxílio emergencial da maneira mais democrática possível, ainda colocou o obstáculo da pessoa ter que fazer um cadastro, e aí ter que ter acesso à internet, precisar ter acesso ao celular, o que a gente observa que não é a realidade de muitas pessoas, né? Então, nesse sentido, trazendo agora para o âmbito municipal, especialmente aqui em Petrópolis, a gente teve um começo de um combate à pandemia muito eficiente, né? O governo, logo no comecinho de março,
decretou aqui o isolamento social. No entanto, ao longo desse período, não trabalhou na conscientização das pessoas, e aí não dando também condições econômicas, alimentares para as pessoas ficarem em casa. E com esse cenário de precarização do trabalho, de desemprego e de instabilidade política e financeira, muitas pessoas não seguiram o isolamento social. A curva de contágio aqui em Petrópolis, a curva de mortes aqui em Petrópolis, só aumenta. A gente provavelmente deve chegar essa semana aos 100 casos de falecimento, de mortes, de vidas sendo perdidas, de vidas que poderiam ser salvas, pessoas que estariam, né, com suas famílias e com seus amigos, enfim, sendo retirado esse direito. E com isso, a gente está aqui num processo de retomada das atividades por pressão do setor econômico em cima do setor público, do poder público político, né? E também nessa discussão da retomada das aulas, que ainda não tem data específica para retornar, mas que sim tem um grupo de trabalho nessa discussão, um grupo de trabalho que eu penso deveria ser mais plural, deveria ser mais abrangente e não reduzir a um grupo de 30 pessoas, porque isso não representa nem 1% da população, sabe? E é isso que eu também queria destacar, a importância da testagem da população. A gente sabe que ainda não tem vacina, embora a gente tenha avançado nisso com muita agilidade, né? Mas a única forma da gente hoje conter e evitar que vidas sejam perdidas é com o isolamento social. Para isso, a gente precisa de ação do Estado e de testar as pessoas. Sem dúvida. Né? E a gente não tem aqui em Petrópolis, e isso é refletido nacionalmente, a gente não tem essa prioridade da realização de testes. Aqui no município, a gente tem menos de 1% da população testada. De acordo com o IBGE, a gente tem cerca de 300 mil habitantes. Disso, menos de 2 mil pessoas foram testadas. Nossa. Sabe? Então, a gente tem um cenário, certamente, muito mais caótico do que o que é notificado. Talvez mortes, né? E eu estou colocando aqui no plano da especulação, né? Talvez um número de mortes mais agravado do que o de fato é notificado, mas o importante, em síntese, né, para as pessoas é que o cenário é caótico. Eu digo Sim. sempre para as pessoas que estão aqui próximas de mim, né, que o seguinte, a gente precisa estreitar as nossas relações virtualmente nesse momento, dar apoio às pessoas que a gente pode dar apoio, e isso com ações solidárias e tudo mais, mas que o cenário é caótico. Certamente a gente, com a retomada das atividades, a gente terá um cenário ainda mais tenebroso daqui a um mês e que as perspectivas são bem ruins, e isso, o cenário da pandemia, para a gente também passar para o próximo ponto, ele deve ser pauta de todas as discussões políticas nesse cenário que se aproxima, que é o cenário eleitoral, né? Não tem condição uma pessoa que se candidate ao cargo tanto do legislativo como do executivo desconsiderar a pandemia, porque Sim. isso estará presente pelos próximos anos, ainda que a gente tenha uma vacina. Porque se tiver vacina, será que o Brasil será prioritário na distribuição dela? Será que isso chegará a todos os municípios de forma igual? Então, a gente precisa, além de tudo, fazer esses questionamentos, né? Sem dúvida. Eu quero retomar, então, quero aprofundar 2 pontos, na verdade, que você coloca. O primeiro deles, eu vou retomar uma discussão que está em âmbito internacional. Eu fui convidado recentemente, até tem a chamada no meu canal para quem quiser assistir, para participar de um painel internacional sobre como combater o racismo. Eu assisti. Ah, gostou, né? Gostou, se gostou, imagina. Que bom, fico feliz. E lá, uma das coisas que eu colocava é que no Brasil
eu não tenho problema em falar a verdade. Eu acho que eu ganho muito pouco para mentir, então eu acho que eu tenho por obrigação falar a verdade. Ou seja, não haveria preço para me pagar para que eu mentisse, especialmente para muita gente. Aí que não teria mesmo. Mas o que eu quero dizer? Eu levantei um dado que vem de uma série de organismos que lidam com saúde pública. Boa parte dos atingidos pela pandemia, especialmente os doentes mais graves e dentro dos óbitos, são pretos, pobres. E eu nem entrei no âmbito de discutir a questão de gênero por uma razão simples, não tem estatística. É como se fosse invisível, né? As pessoas nem consideram a questão de gênero, porque na estatística talvez considerem relevante, não sei. Não vou entrar nessa seara, mas me parece que é invisível, porque você não tem essa discriminação necessária, né, no âmbito dos dados. E aí, me parece que a pandemia acirra uma situação de desigualdade muito grande. A começar pelo fato de que, para algumas pessoas, foi possível manter um isolamento social. Para outras, foi impossível, especialmente para algumas categorias de trabalhadores que já sofriam antes com uma série de doenças dos seus locais de vida e tudo mais. Depois desse longo, né, parênteses, eu queria colocar para você uma questão que vai mirando a sua atuação no que diz respeito aos coletivos, aos movimentos sociais. Como você vê nesse cenário o tratamento dado a essas minorias e o que você poderia sugerir em termos de políticas públicas voltadas para a redução da desigualdade, digamos assim? Sim. Esse perfil, esse cenário que você colocou de apagamento é o cenário que reflete, mais uma vez, como é percebida a população, especificamente LGBT, né? LGBTIA+, mas que eu posso também simplificar com LGBT. Certo. O fato, professor, é que sim, é uma população extremamente invisibilizada em praticamente todas as políticas públicas, seja no âmbito da educação, no âmbito da geração de emprego e renda, na assistência social, na saúde pública. É uma população extremamente apagada e que, nesse período da pandemia, sofre aí os seus dramas, como na questão do isolamento, muitas pessoas que são LGBT sofrendo homofobia dentro da própria casa, porque estão aí em casa, junto com seus familiares, que simplesmente são homofóbicos, Uhum. né? Numa outra perspectiva, temos as pessoas que são profissionais do sexo e que não têm condições de manter o isolamento pela baixa condição financeira e, com isso, continuam expostos a todo tipo de violência física, emocional e também sexual. E agora, sendo aí, mais uma vez, disponíveis à contaminação por esse vírus, né? Então, por quê? Porque continuam trabalhando, sabe? E aí eu digo, retorno por quê, né? Porque não existe uma política pública que dê condições para essas pessoas de ficarem em casa. A dificuldade do acesso ao auxílio emergencial, que já é pouco, R$ 600 é muito pouco, mas de uma certa maneira daria um conforto a essas pessoas, uma segurança de que teriam como comprar pelo menos alimento, né? Certamente não teria como pagar aluguel, teria que renegociar uma série de outras questões, mas que garantiriam pelo menos a alimentação. Então, sim, a gente tem um cenário de aviltamento das vidas, né? As vidas são simplesmente desconsideradas, apagadas. E mais, né? No que tange às políticas públicas, o que poderia ser feito, algumas ações são fundamentais, como casas de acolhida para as pessoas que sofrem a violência, o tratamento digno, né, do acesso ao atendimento de quando a pessoa sofreu a violência, ela procurar um posto de saúde, um núcleo de atendimento básico que possa dar essa assistência física, psicológica e atender nas questões ali que afligem e também
capacitação para que as pessoas possam se manter, né, em relação ao trabalho, uma política pública que incentive a contratação dessas pessoas, né? Isso a gente tratando, né, nesse cenário ainda de condição mínima de vida. A gente não está falando aqui de um cenário de sonho. A gente está falando de um cenário onde as pessoas possam ter casa e comida, o que é mínimo para a dignidade humana. Mínimo, né? Então, num outro cenário, num cenário mais a longo prazo, né? Garantir que essas pessoas tenham acesso à educação plena durante toda a vida. Então, a gente teve recentemente as políticas públicas de cotas, as políticas que incentivam, e que agora o último ato do ministro da Educação foi de revogar essa política de cotas, né? Então, a gente tem isso a longo prazo, garantir com que essas pessoas estejam na escola, desde a educação básica, porque é possível a gente afirmar que muitas dessas pessoas abandonam a escola também por violência dentro da escola, tanto por colegas como pela questão administrativa, no tratamento em relação ao nome social, e simplesmente e não simplesmente, né, mas pela violência do preconceito, que é um constituinte da nossa sociedade, né? O preconceito ele é um constituinte, ele é uma questão social que está impregnada e que a gente precisa combater cotidianamente. E em relação a isso, eu posso falar com muita tranquilidade, porque é alvo do meu estudo na pesquisa e no mestrado, né? A minha pesquisa ela caminha no sentido de tentar desvelar as causas do preconceito, só que direcionada à pessoa com deficiência, né? Eu faço um recorte em relação à pessoa com deficiência, mas o preconceito ele atinge a todos e todas, né? Desde a pessoa LGBT até, e aí a gente tem os nomes específicos, né? A homofobia, o racismo. E aí eu faço um parênteses para dizer o seguinte, que a gente tem recentemente um processo democrático no Brasil. Eu digo sempre que a democracia ela é uma luta cotidiana. A democracia ela não está dada, a democracia ela não é uma coisa constituída e que nada a abala, muito pelo contrário, a gente vê que a todo instante a democracia é atacada. E tem um autor que eu estudo e que a gente o senhor já citou nas aulas, que é o Theodor Adorno, que é um frankfurtiano da teoria crítica da sociedade, e tem um texto dele, o nome do texto é Educação para quê? Né? E nesse texto ele faz uma citação que é o seguinte: a democracia ela só se efetiva com a sociedade de quem é emancipado. O que é esse emancipado? Né? Emancipado é aquele que é o livre no pensar. E o livre no pensar é aquele que não se submete a nenhum tipo de poder. Sim. Então, isso só pode ser atingido quando as pessoas, de fato, tomarem consciência de si, consciência do outro, consciência do seu espaço social. Então, é um longo processo revolucionário que é a educação. Revolucionário. O Gessé de Souza fala isso, né? Só existe a possibilidade da gente conquistar a democracia com o processo revolucionário da educação. Então, o pilar principal dessa revolução social é a educação. No entanto, o pilar não se sustenta sozinho. Sim. Ele precisa de vários apoios, que são as políticas de emprego e renda, as políticas de habitação, as políticas de mobilidade urbana, de saúde pública. Então, quando a gente pensa nisso, nessas condições das pessoas terem uma vida digna, a gente está falando dessas condições mínimas de saúde, de habitação, de emprego. Agora, numa questão mais de prospecção a longo prazo, é a educação. A educação é fundante nisso. Não tem como a gente discutir um outro tipo de sociedade se a gente não debater profundamente a educação. Sem dúvida. E aí, dentro do que você coloca, eu queria fazer uma citação de um autor que eu gosto muito
e que eu a considero tão importante quanto esquecido, especialmente nos cursos de formação de professores, que foi o intelectual Pascoal Leme. Pascoal Leme, um intelectual de orientação marxiana, tradicional, um leninista, ele dizia uma coisa, isso lá nos anos 40 para 50, e que efetivamente vem cada vez mais se demonstrando concreta, que era o seguinte: só é possível uma educação democrática numa sociedade democrática. Mas isso é algo dialético, né? Se pensarmos que a sociedade também se transforma, só é possível pensarmos em transformações rumo a uma democracia com uma educação que seja democrática. Falta de referências para isso não temos no Brasil. Nós temos Paulo Freire, só para falar dos clássicos, tá? Nós temos um Florestan Fernandes, nós temos um Anísio Teixeira, nós temos para todos os gostos, tipos, formas e tamanhos, sem contar a nova geração de intelectuais que está surgindo. Tá? A novas gerações, pessoas como você que estão nos programas de pós-graduação, como outros que eu poderia citar, e alguns estarão presentes aqui conosco. Então, assim, nós temos referências. O que me parece que tem faltado, e aí eu vou te fazer uma pergunta, tá, que diz respeito diretamente a uma questão que é uma questão de financiamento. Tá? Eu fui alguém que atuei, num dado momento, em programas governamentais em governos anteriores, tá, do governo federal, especialmente junto ao FNDE, certo? Então, você tinha linhas de financiamento para alguns setores da educação. Tá? Não vou entrar no âmbito dos desvios, porque, para mim, isso é patologia social, eu não entendo de psiquiatria forense, eu não poderia analisar, né, detidamente por que acontecem essas coisas. Mas eu queria dizer para você o seguinte: nós já observamos, especialmente no estado do Rio, e em vários municípios do Rio, problemas orçamentários e fiscais graves, bastante graves. Especialmente quando vamos ver a situação dos servidores. Muitas vezes sem salários, até sem benefícios, demissões em massa. Há municípios que aproveitaram esse momento de pandemia e demitiram em massa professores contratados, há vários. Tá? E aí, quando você pensa numa retomada, você tem que pensar também numa questão financeira, porque você vai precisar de um aporte de recursos para higienização, um aporte de recursos para modificação dos espaços escolares e tudo mais. Como você vê, tendo em vista essa sua atuação no grupo de trabalho, a questão fiscal orçamentária, por um lado, e a possibilidade das contramedidas necessárias para que, em dado momento, possam ser retomadas as atividades em escolas? Esse é um ponto delicado. Bastante. Né? É bem delicado, porque assim, a minha participação no grupo de trabalho, ela se faz ali no grupo de trabalho. Eu represento as professoras e professores atuantes no atendimento educacional especializado. Perfeito. Então, e é por isso que eu digo que a minha concepção de grupo de trabalho deveria ser ampliada. Acho que a gente deveria ter ali mais representantes da sociedade, porque é insuficiente a gente ter um grupo de trabalho que discuta a retomada das atividades sem ter representação mais ampla. Então, sim, na minha concepção, é um grupo de trabalho restrito e, por isso, eu acho que ele precisava ser mais ampliado. No que diz respeito à retomada das atividades e pensar numa outra condição de sociedade, porque eu acredito que a gente não deve retornar para a sociedade anterior à pandemia, porque ela não era boa, né? Ela, inclusive, ela é ainda, né? A gente diz era. Eu acho que quando a gente diz era, é porque a gente está olhando do futuro, sim, para o presente, né? Mas eu acho que não. O tempo que a gente vivia até março era uma sociedade extremamente excludente e que precarizava muitos trabalhadores e trabalhadoras em todos os níveis. Então, quando você fala sobre a demissão em massa, isso
nos coloca também numa situação numa situação suspensa do tipo, será que mês que vem tem pagamento? Né? Todas as pessoas estão nesse pensamento, e se não estão, deveriam estar, Sim. porque a situação é preocupante. Mas, na minha formação, e agora nessa minha trajetória de discussão política, de política pública, eu penso que a única possibilidade da gente construir um novo cenário é com investimento público. Sim. E aí o Estado será, sim, o responsável pelos investimentos. Eu digo isso em que perspectiva? O Estado ele vai precisar se endividar para garantir com que as escolas sejam reajustadas, com que tenha condições físicas, sanitárias para o retorno dos estudantes quando retornarem, que garanta o pagamento em dia e justo, né, com valor justo para os trabalhadores e trabalhadoras de todas as áreas do setor público, que o Estado possa, através de obras públicas, contratar pessoas das comunidades que estão desempregadas, ao invés, professor, de contratar as grandes construtoras, né, tem condição da gente formar pessoas das cidades e contratar as pessoas que estão nas cidades desempregadas. Porque quando a gente contrata uma grande construtora, ela subcontrata a mão de obra. Isso aconteceu aqui em Petrópolis, num processo licitatório que a prefeitura fez para a fabricação de máscaras. Então, fez um processo, contratou uma determinada empresa, e essa empresa subcontratou as costureiras. Petrópolis, que é um polo têxtil, Sim. que poderia ter sido conduzido de outra forma. Poderia ter abrido um processo de cooperativas de costureiras na cidade, né? Incentivado essa formação de cooperativas, que é uma forma, inclusive, vou dizer assim, mais comum, né? Onde as pessoas têm ali as suas relações, não tem um patrão específico. É claro que a gente precisa refinar essas formas das cooperativas para garantir ali os direitos das pessoas, os direitos trabalhistas. Mas eu digo no sentido de que o Estado ele vai ser esse indutor econômico, né? Se a gente esperar para o setor privado investir em construção de escolas, isso não vai acontecer. Investir na construção de centros comunitários, investir na construção de hospitais, isso vai beneficiar novamente uma pequena elite e cada vez mais a população segue desempregada, segue com seus míseros salários, e a gente pode dizer míseros salários porque no âmbito municipal, os salários dos profissionais administrativos que trabalham, né, na administração pública, seja em escolas, seja em outras secretarias, é mínimo, sequer chega a 2 salários mínimos. E essas pessoas, muitas delas são endividadas com os bancos, porque como vivem na região periférica da cidade, aí eu vou tentar descrever aqui uma situação onde a pessoa mora ali com a família e vai fazer um puxadinho na casa para sair do aluguel, né? E aí ela vai pegar um empréstimo. Aí o empréstimo, nesse período da pandemia, ele continua sendo descontado, e as pessoas daquela casa, muitas estão desempregadas ou então tiveram redução de salário. Então, quando a gente fala na ação do Estado, eu penso que é nesse sentido também de garantir essa negociação. Por que que as prefeituras, o Estado e a federação não fizeram um acordo com os bancos de suspender o desconto do empréstimo consignado? Muito pelo contrário, o que o Guedes fez no começo da pandemia, liberou mais de 1 trilhão para os bancos, e que esse empréstimo não foi repassado em condição de financiamento para os micro e pequenos empresários. E naquela entrevista, naquela reunião ministerial, ele ainda fala que não tem que ter dinheiro para pequeno empresário, para pequena empresa. Então, a gente tem um cenário de prospecção, né? O que a gente pode pensar para frente é que o Estado seja esse indutor econômico. Agora, isso é completamente contrário do que pensa o governo federal, né? Então,
a gente vai precisar encontrar medidas para garantir a vida e a dignidade das pessoas para os próximos anos, e eu penso que esse processo eleitoral do ano de 2020, ainda com grandes abalos, né? Pensar num processo eleitoral onde se dará efetivamente pelas redes sociais, e aí vamos pensar nas pessoas que hoje têm acesso às redes sociais, né? Será que isso de fato vai garantir a sobrevivência da democracia? Sabe? Eu tenho muita preocupação em relação ao processo eleitoral desse ano de 2020, mas que eu penso que as pessoas precisam tomar consciência de que o seu voto, a sua participação na democracia, que não se dá apenas pelo voto, mas que o voto é uma etapa, reflete no que se dará para os próximos anos nos seus municípios, nos seus estados e na União, sabe? Eu penso que esse é o grande trabalho do campo democrático, do campo progressista nas próximas eleições. É o debate de ideias, é o debate de propostas. No meu ponto de vista, esse é o debate mais enriquecedor e onde as cidades e a população dos municípios têm a ganhar. O debate mesquinho de ofensas e de fake news que pode ocorrer efetivamente, é o debate que mais desmorona a nossa democracia, coloca as nossas vidas em risco. Então, também, para encerrar aqui essa questão, eu penso que a nossa única possibilidade de enfrentamento disso, né, da pandemia e de toda a crise política e econômica que a gente vive, é o debate de ideias, é o debate de propostas. Caso contrário, as perspectivas são bem ruins. São bastante ruins, né, nesse sentido. Eu quero lembrar e convidar a leitura, não sei se esse foi um livro que você leu, eu li, mas eu tenho uma desculpa boa para ter lido, porque eu sou alguns anos mais velho que você, então isso me favorece. Acho que é uma das poucas vantagens de você avançar na idade, né, que você andou um pouco mais, né? Ter lido mais, ter andado um pouco mais, né, e tudo bem. Na época eu tinha cabelo, para você ter uma ideia, né? Mas, assim, tem um livro de Jean-Marie Guerrinot, foi lançado em 1990, e o nome não poderia ser mais contundente. Ele se chama O Fim da Democracia, um ensaio visionário sobre o próximo milênio. E eu quero citar um trechinho desse livro. Lá é colocado muito claramente, e a pessoa ela tem toda a condição de falar sobre isso, pois esteve dentro das estruturas de poder do mundo, foi consultor da ONU, e trabalhou diretamente com políticas, entre aspas, assistenciais. Eu coloco aspas, porque quando eu estou falando de Banco Mundial, não sei até que ponto são políticas assistenciais ou são políticas de endividamento social. Tá? Eu fico na dúvida, não sou economista, né? Eu não sou um Paulo Guedes, por exemplo, para saber diferenciar uma coisa da outra. Né? Ainda bem, né? Senão dificilmente poderíamos conversar nesse nível. Né? Mas, assim, o que era colocado é que viveríamos no terceiro milênio uma espécie de volta ao império. E aí quando eu li isso a primeira vez, eu pensei, poxa, não me parece que é assim, tem uma série de coisas acontecendo, especialmente no ano 2000, para ali de 2003 para cá, no Brasil teve uma redemocratização, em outros países também. Ele dizia, não, no terceiro milênio, o grande capital irá promover formas imperialistas de política e que se alastrarão por todo o mundo por conta de um avanço tecnológico gigantesco que já vem se dando. E aí eu pensei, caramba, né? Como é que pode isso? E aí, hoje nós vemos mais ou menos isso, né? Uma atuação muito forte diria, de entidades quase que sobrenaturais. Por que sobrenaturais? Porque não tem natureza jurídica, não tem CNPJ, esses camaradas. Mas eles atuam fortemente sobre o governo. Atuam muito fortemente. Não vou dizer quais governos e nem quais
são as atuações, pois eu tenho um projeto de vida que é morrer de velhice. Então, eu pretendo não me estender muito sobre esse ponto. Mas é importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque o que nós pensamos em termos de democracia está em xeque. Especialmente a democracia liberal, ela está em total xeque. Tá? Ela está em total, não diria nem questionamento, ela está absolutamente desmoronada. Ela simplesmente não se efetivou. Né? Quando você pensa lá naqueles primeiros pensadores dos princípios da dignidade humana, igualdade, liberdade, fraternidade, isso não se efetivou. Então, é muito importante quando você fala para fazermos uma reflexão sobre democracia, sobre debate de ideias e tudo mais, para que não venhamos a nos prender a esquemas de poder clientelistas, a esquemas de poder do candidato. Você está falando em eleição, eu vou falar, tem candidatos que vão prometer, não, você vota bem porque tem um emprego aqui, você vai ganhar uma rachadinha ali, você vai ganhar um dinheiro para construir uma casa, ou R$100 para votar. Isso é o tipo de prática que acontece no Brasil desde o começo da República, que se institui a partir de um golpe. Então, o Brasil ele é peculiar. Eu trouxe aqui um historiador chamado Adílio Jorge Martins, mas ele veio tratar um tema que ele é historiador, ele veio tratar de um tema que também tem um certo aspecto místico religioso, que era templarismo e misticismo cristão. Tá? Mas ele falou uma coisa muito importante. O Brasil vem numa monarquia e aí, por golpe, se institui uma república. Então, a democracia passou longe desde o começo. Bom, Lívia, eu gostaria muito de ficar ainda algumas horas aqui. Eu acho que teríamos plenas condições de fazer isso, caso não fosse o canal. Mas devido ao formato, ao tempo, às contingências, né, eu pretendo convidá-la outras vezes, né, para a gente tratar de diversos assuntos, até mesmo sobre esse assunto podemos ver em outro momento. Mas eu vou ter que passar para as nossas considerações finais. Então, eu me despedindo do público do canal, vou reiterar para que as pessoas curtam, compartilhem, ativem lá o sininho das notificações, porque aí vão poder ter, em tempo real, acesso às novidades. E, por favor, não deixem de ler a descrição do vídeo para conhecerem melhor a nossa convidada. Lá nós vamos ver links, nós vamos ver formas de contato, uma apresentação breve. Então, primeiramente, Lívia, te agradecendo muito por comparecer aqui nesse momento e abrindo para a sua saudação final e o recado que você queira deixar para quem vai nos assistir. Eu que agradeço mais uma vez o convite, professor, para estar aqui. Realmente, eu gosto muito de conversar. E o senhor também, eu lembro das nossas aulas, né? Sim. Aí começava, aí tinha uma provocação ali, aí outra aqui, a gente, né, entrava lá na conversa. Mas vamos atender aí o objetivo do vídeo. É bom que também deixe a vontade da pessoa. Peraí, acho que eu quero assistir outro vídeo, né? Daquela instigar para a pessoa continuar assistindo. Então, quero convidar também as pessoas para seguir lá nas redes sociais. É sempre Lívia Miranda RJ em todas as redes. Puder curtir e acompanhar, a gente também está sempre nessa discussão de política pública e das questões sociais, econômicas que atingem o município, o estado e a nação por inteiro. E para terminar, professor, tem a gente está aqui, né, discutindo sobre, refletindo, né, discutindo sobre a importância da educação num outro formato de sociedade, numa sociedade menos desigual e quiçá democrática, porque eu ainda tenho dúvidas sobre essa democracia que vivemos, né? É uma pretensa democracia. Eu tenho lá as minhas questões de reflexão, né? E que são importantes porque é um processo dialético. Sim. E tem uma citação que eu acho que faz sentido terminar aqui a minha participação com ela, que é o seguinte: como a gente está falando sobre dominação, não é um grande plano, não é uma conspiração de dominação, né? Uhum. Mas a gente vive num mundo, num universo onde o dinheiro é o grande responsável, né? O capital é o grande responsável pelas ações. Não é o que a gente gostaria, mas é ele quem dita muitas vezes
as políticas públicas que serão destinadas a todos e todas. Então, tem uma frase que é o seguinte: colonizar o espírito e as ideias de alguém é o primeiro passo para controlar o corpo e o bolso. Essa frase é do Gessé de Souza, de um texto que eu vou usar também no meu texto de dissertação, mas que eu penso que é isso, né? A nossa grande disputa, o nosso grande espaço de disputa é nos corações e mentes das pessoas. Se a gente chegar em algum momento, né, cada pessoa que a gente toca e que a gente faz refletir um pouco mais sobre educação, sobre a política de saúde, sobre a condição de vida e de dignidade da pessoa, é uma pessoa que a gente alcança e que vai caminhar conosco, não no sentido de concordar plenamente com as nossas ideias, mas de estar disposta e disponível para o debate e para uma construção de sociedade que seja justa, humanizada e democrática. Então, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui e que a gente segue junto, professor, porque a nossa caminhada é longa e de grandes desafios, né? Muito. Olha, eu mais uma vez expresso a gratidão por você estar aqui, compartilhar conosco a sua visão, o seu posicionamento, trazer coisas novas, e sem dúvida alguma você será convidada mais algumas vezes. Ao público do canal, vou ficando por aqui também, me despeço de vocês, desejo que todos se cuidem, não se esqueçam que estamos num momento em que estamos absolutamente vulneráveis ao contágio do vírus. Tá? Então, não é porque as coisas estão abrindo, que o mercado está abrindo, o shopping está abrindo, que você é obrigado a ir, não. Tá? Você vai se você precisar. E, por favor, se cuidem. Tá? Não é mentira, não é uma gripezinha. Morre, em muitos casos. Então, por favor, façam isso. E aí, aproveitando que vocês estão se cuidando, quem estiver mais em casa, dá uma olhada aí nos vídeos, entendeu? Aproveita, tem mais ou menos 42 vídeos aí, se vocês quiserem ver no canal. Curtam, compartilhem, estejam conosco, porque aqui há um esforço muito grande por parte dos convidados, sem dúvida, e da minha parte por trazer sempre pessoas interessantes e assuntos em pauta. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau.